Glória a Deus. Tomem um assento, irmãos. Deus seja louvado por este tempo de louvor, de adoração a Deus. Que bênção, que maravilha. Que bom poder louvar a Deus com liberdade, com alegria. Graças a Deus. Querido irmão, nós iremos entrar hoje, nesta manhã, no último capítulo do livro de Neemias. O último capítulo. Estamos estudando este livro de maneira sequenciada. E nesta manhã iremos iniciar este último capítulo. Eu tenho plena convicção como Deus tem nos ensinado através deste livro. E eu queria nesta manhã ler com os irmãos do versículo 1 ao versículo 9. Mas esta sessão, e nós iremos observar alguns ensinamentos importantes. Antes da leitura desses versículos de 1 a 9, preciso lhes dizer e lhes mostrar um pouco e apresentar para vocês um pouco a realidade deste capítulo 13. Percebem, ao ler esse capítulo, nós iremos perceber que as promessas solenes que foram feitas pelos crentes aqui, pelos filhos de Deus, essas promessas elas foram quebradas. Nós estudamos lá no capítulo 10, na ministração e na exposição sequenciada deste livro, que lá no capítulo 10 houve uma comoção, um envolvimento, um ajuntamento do povo de Deus, e eles renovaram a aliança deles com Deus. Eles se comprometeram naquele processo de avivamento espiritual. Quantos que se levantaram ali, falaram e clamaram e pediram que a lei fosse lida publicamente. Por vários dias a lei foi lida, ministrada, ensinada. E aquele povo se comprometeu, aquele povo fincou e firmou compromissos, irmãos. Os capítulos caminham aqui, capítulo 11, capítulo 12, chegamos ao capítulo 13. E na leitura nós iremos perceber que aquelas promessas solenes, elas foram quebradas, irmãos. Elas foram quebradas. Acompanhe comigo a leitura e nós iremos perceber isso. E ao ler o texto, nós iremos perceber que alguns outros acordos e outras alianças foram feitas aqui, danosas, perniciosas, que prejudicaram o bom andamento do povo de Deus. Acompanhe comigo a leitura. Capítulo 13 nos diz: naquele dia se leu para o povo no livro de Moisés. Achou-se escrito que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus, porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água. Antes, assalariaram contra eles Balaão para os amaldiçoar. Leia comigo, querido, a parte final do versículo 2, toda a igreja. Mas o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Louvado seja Deus. Ouvindo eles, o povo, esta lei, apartaram de Israel todo elemento misto. Ora, antes disto, Eliasibe, sacerdote encarregado da câmara da casa do nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias, e fizera para este uma câmara grande, onde dantes se depositavam as ofertas de manjares, o incenso, os utensílios e os dízimos dos cereais, do vinho e do azeite, que se ordenaram para os levitas, cantores e porteiros, como também contribuições para os sacerdotes. Mas quando isso aconteceu, não estive em Jerusalém, porque no 32º ano de Artaxerxes, rei da Babilônia, eu fora ter com ele. Mas ao cabo de certo tempo pedi licença ao rei e voltei para Jerusalém. Então eu soube do mal que Eliasibe fizera para beneficiar a Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus. Isso muito me indignou a tal ponto que atirei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara. Então ordenei que se purificassem as câmaras e tornei a trazer para ali os utensílios da casa de Deus, com as ofertas de manjares e o incenso. Que Deus aplique esta leitura às nossas vidas. Amém. Amém, irmãos?
Percebem? A leitura do capítulo 13 aponta para a gente que as alianças que foram feitas do povo para com Deus, os votos, as promessas que foram solenes, espirituais, irmãos, essas promessas foram quebradas. É interessante, o verso 6 é muito revelador, porque o texto vai dizer que o líder do povo precisou se ausentar. Lembrem-se que Neemias pediu autorização ao rei para voltar à sua terra, a reconstruir os muros que estavam quebrados, as portas que estavam queimadas, e Neemias começou um processo de restauração física, mas sobretudo um processo de restauração espiritual. E Neemias já estava ali há 12 anos, irmãos. Começa a contabilizar em tua mente, 12 anos trabalhando com este povo. A referência da liderança, o exemplo do líder, aquele que chama o povo, aquele que convoca o povo, aquele que diz assim, vamos. Aqui fica muito claro ao meu coração a desconstrução desta ideia de pessoas que são desigrejadas. Explico para vocês, há muito claro no texto de que quando há um líder que convoca, que chama, que comissiona, que convoca o povo de Deus, Deus usa esta liderança para abençoar os liderados. 12 anos Neemias se dedicou ao trabalho, à reconstrução dos muros, das portas, mas sobretudo Neemias trabalhou no coração e na mente daquele povo. Feito isso, o verso 6 diz que ele pediu para voltar, para dar um relatório ao rei Artaxerxes. Ele precisou voltar. Alguns comentaristas irão dizer que Neemias passou 1 ano ausente de Jerusalém. Outros irão dizer que foi mais do que 1 ano. Verdade é, irmãos, que a ausência da liderança trouxe consequências terríveis aqui. Alguém pode dizer, mas por que Neemias precisou se ausentar? Ele se ausentou para prestar um relatório àquele que o liberou para cuidar do seu povo. Mas historicamente falando, irmãos, percebam, quando o povo não tem liderança, que está submissa ao coração de Deus, o povo padece, o povo sofre consequências. Sempre foi assim. Se vocês puderem olhar para Êxodo capítulo 32, não agora, mas posteriormente, lembre-se que Moisés passou um período afastado do povo de Israel, e eles tomaram para si ídolos. A idolatria começou a tomar o coração do povo. Historicamente, irmãos, quando nós não temos uma liderança centrada, pautada na Escritura, ou quando esta liderança é ausente a relação com os liderados, irmãos, é impressionante como os liderados sofrem consequências terríveis. Deixa eu explicar mais uma coisa para vocês. No Novo Testamento, Paulo, que foi um plantador de igrejas, em alguns momentos, ele precisou, pela sua lida, pela sua missio Dei, pela missão que ele tinha no seu coração acerca de Deus, do Evangelho, da propagação do Evangelho, por vezes ele fundou igrejas e precisou se ausentar dessas igrejas. Lembre-se, quantas vezes nessas ausências de Paulo, necessárias para a plantação, para a disseminação, para a propagação do Evangelho, as igrejas estavam sofrendo, e quantas doutrinas terríveis invadiram as igrejas. O que é que ele fazia? Mesmo na sua ausência, ele escrevia cartas para essas igrejas. Estou lhes dizendo isso para lhe reafirmar que a ausência do líder Neemias trouxe consequências terríveis. Mesmo, vamos pensar como os comentaristas comentaram aqui, 1 ano de ausência deste povo, algumas coisas começaram a acontecer. A aliança foi quebrada, as promessas foram desfeitas. Eu entendo, queridos, que o povo de Deus não pode estar e jamais estará entregue à sua própria sorte. O que é que Deus faz? Deus sempre levanta uma liderança para conduzir o povo, para apontar caminhos, para dizer como o povo precisa caminhar. A ausência de Neemias trouxe consequências terríveis, e aponto para vocês, houve no povo uma transigência, ou seja, uma complacência, uma flexibilidade. Sem um cuidado aqui pastoral de Neemias, sem a orientação pastoral de Neemias, irmãos, houve essa complacência, essa flexibilidade do povo. O povo ficou flexível, o povo começou a fazer outras alianças, o povo começou a comungar com outras pessoas que não estavam conforme a palavra de Deus. E eu queria nesta manhã, queridos,
pensar com vocês que é possível restauração em Cristo, no Senhor, através da palavra. Nós conseguimos encontrar restauração à aliança que fora quebrada. Deus é o mesmo, Ele renova, Ele restaura, Ele é misericordioso, Ele não nos trata como nós nos tratamos, Ele é bondoso, irmãos, Ele se apresenta com os seus ouvidos abertos, Ele está sempre atento à palavra de confissão, Ele está sempre pronto a nos perdoar, e bendito seja o nome do Senhor por isso, aleluia. Mas no processo de restauração, queridos, a aliança que fora quebrada, algumas atitudes e algumas medidas decisivas precisam ser feitas aqui. Vamos entender no texto de maneira muito pontual. Vejam, a restauração da aliança quebrada começa, em primeiro lugar, com a volta às Escrituras. Versículos de 1 a 3 nos mostram isso, irmãos. Note bem, querido, a única maneira de restaurar uma aliança que fora quebrada é uma volta à palavra. Nós precisamos voltar os olhos à palavra. Há quem possa dizer que nesse 1 ano de ausência da liderança de Neemias, o povo esqueceu um pouco a lei de Moisés. Por que lhes digo isso? Porque o capítulo 13 começa dizendo que naquele dia, há alguma inferência aqui a pensar que em alguns outros dias, nessa ausência de Neemias, a lei ficou de lado. A lei não foi mais observada. O livro de Moisés não foi mais lido. Mas na volta de Neemias, nos diz a palavra que naquele dia se leu. Irmãos, a única maneira de restaurar o coração do povo é quando o livro da lei, e aqui no texto, ele é apresentado como o livro de Moisés. Ele é aberto, lido e explicado. Olha comigo, versículo 1, começa assim: naquele dia se leu para o povo o livro, no livro de Moisés. Note bem, querido, presta atenção, que Deus quer nos ensinar nesta manhã. Sem profecia, sem palavra, o povo se corrompe. Não tem gente boa não, ao ponto de dizer o seguinte: não, eu estou muito bem abastecido, de tal forma que eu não mais preciso da lei. Sem a lei o povo se corrompe. Sem palavra os nossos pensamentos são enganosos. Sem a leitura sistêmica da palavra, nós nos afastamos dos princípios que norteiam o nosso comportamento moral e espiritual, irmãos. Não tem crente tão bom que possa dizer: eu não preciso mais ler a palavra, eu conheço tudo. Eu tenho expertise com tudo aquilo que a palavra apresenta, todos os dogmas, todos os preceitos, todas as leis, eu conheço tudo, eu já li várias vezes de Gênesis a Apocalipse. Essa semana encontrei um pastor que eu admiro muito, pela sua capacidade cognitiva, aqui em uma das padarias aqui na Avenida Rotary. Uma pessoa muito simples, mas se você parar para conversar com ele, se você conversa 5 minutos, que foi o tempo que eu investi ali em conversa com ele naquela padaria ali, a porta daquela padaria, você percebe a capacidade cognitiva daquele pastor, que já é pastor jubilado, já tem mais de quase 80 anos. Ele fez uma pergunta, nós conversávamos sobre a palavra. Ele é um pastor batista. Ele disse assim: sabe quantos anos eu tenho? Eu disse: não vou nem arriscar. Eu disse: eu sou péssimo desse negócio, não vou nem arriscar. Porque eu já nessas arriscadas, eu já botei muito em cima e já botei uma idade muito embaixo. Eu prefiro não arriscar. Quando é embaixo, é bênção, né, irmãos? Quando você bota lá em cima, você se torna um inimigo. Então eu disse: não faço ideia, meu irmão. Se eu tenho 79 anos. Sabe quantas vezes eu li a palavra toda de Gênesis e Apocalipse? Eu faço ideia também. 82 vezes. Eu fiquei assustado, irmãos. Dei vontade de sair correndo perto dele. 82 vezes. E vou lhe dizer, pastor, eu tenho aprendido que eu não sei nada da palavra. Eu digo: misericórdia, se o senhor leu 82 vezes, sabe nada, eu prefiro nem falar. Interessante, irmãos, nós não podemos nos colocar numa condição de que nós não precisamos mais da palavra. Quem sabe este povo que fez alianças no capítulo 10 pensou: estamos prontos, estamos aptos. Mas lembre-se, nós somos de uma igreja que entendeu em um momento histórico que era necessário voltar os olhos para as Escrituras.
Era necessário voltar os olhos para a palavra. A maior necessidade do povo de Deus é palavra, é a volta profunda à palavra. Porque verdade é, irmãos, que nós carregamos a Bíblia, nós a temos em vários aplicativos, nós temos várias traduções da palavra de Deus, mas verdade é que às vezes até estudamos a palavra, mas o grande desafio para todos nós é colocá-la em prática. E aqui é um texto que nos diz que esse povo quebra a aliança, porque esse povo começa agora, ao quebrar essa aliança, começa a negociar princípios que são absolutos. O primeiro deles é palavra. E só existe restauração completa se a palavra for o centro. E nós percebemos isso, que sem a palavra, algumas coisas estranhas começam a acontecer. Olha comigo a continuidade do verso 1 e o versículo 2 nos diz: achou-se escrito que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus. Olha, há uma proibição aqui clara para o povo de Deus: não se misturem com outros povos, não se misturem com os pagãos, não adorem com eles, não permitam que eles tenham livre acesso à casa de Deus para adorar outros deuses. Não permitam isso, não é aceitável na lei do Senhor. Porquanto, o verso 2 diz, não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água, antes assalariaram contra eles, quem? Contra o povo de Deus, Balaão, para os amaldiçoar. Mas Deus é misericordioso, mas o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Louvado seja Deus por isso. Irmãos, vejam bem, todas as vezes que nós nos afastamos da palavra de Deus, há uma tolerância com o mal, há uma relação clara com os pagãos, com os ímpios, há uma quebra da aliança que fora firmada. Note bem, querido, o que o texto quer dizer aqui, eu disse alguns domingos atrás, que o que o texto quer nos ensinar não é uma proibição racial. Quem sabe alguém está me ouvindo aí na internet, quem sabe corta uma parte do sermão e vai dizer: está vendo, o povo de Deus tem preconceito racial. Não é isso. Seria incompatível com a ordem da grande comissão de Cristo, que ele diz: ide por todo o mundo, a todas as nações, e pregai o evangelho a todas as nações. Não é uma crítica à relação racial, irmãos, mas aqui há uma proibição clara ao nosso coração e à nossa mente de uma realidade ecumênica e religiosa com quem não professa o verdadeiro Deus. Há uma proibição, irmãos, não pode. A mistura religiosa, ela é perigosa. A tolerância com o mal, ela tem que ser vista como algo que tem que ser abandonado pela igreja. Percebam, o texto irá nos dizer que o sacerdote Eliasibe, que sempre fora um opositor velado à liderança de Neemias, abusivamente, esse que estava infiltrado no meio do povo de Deus, usa o seu posto para desviar o povo de Deus. Olha aqui para mim, querido, nem todo mundo que está na igreja é crente. Você entende isso? Amém, é verdade. Nem todo mundo que diz Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus. Talvez do teu lado desta manhã tem um ímpio sentado. Estava aqui Eliasibe, liderança da igreja. A ausência de Neemias trouxe ali a Eliasibe a liberdade de inserir no meio do povo de Deus pessoas que não serviam a Deus, pagãos. Se você lembrar a história bíblica, você irá perceber que em alguns momentos, quando o povo permitiu a entrada de deuses estranhos, o povo desandou, a adoração foi prejudicada, o culto a Deus sofreu interferências. A postura de Deus, do povo de Deus, foi uma postura de mistura, de ecumenismo, de sincretismo religioso. Nós não podemos pactuar com essas coisas. O que é que define isso? O que é que limpa isso? O que é que traz essa divisão clara, espiritual, religiosa, contra ecumenismo? É a palavra, é a lei que é lida, é o livro que é estabelecido. Percebam que o verso 3 irá dizer: já que a lei foi ouvida e lida, diz o verso 3, que ouvindo eles o povo, esta lei, apartaram de Israel todo elemento misto. Vocês percebem, irmãos, quando a palavra é lida, quando a lei é ensinada, o povo de Deus reage a esta palavra.
Nós não podemos nos cansar da palavra. Quem sabe é um texto que você já leu trocentas vezes. É a palavra que vai mover, é a palavra que vai mudar o coração da gente, é a palavra que vai nutrir os nossos pensamentos. A ordem de Deus sempre foi clara, irmãos. Deus sempre ordenou a seu povo de não se unir com os pagãos. Deus disse que devemos ganhá-los para o Evangelho. Se você perceber alguns textos, por exemplo, Paulo escreveu em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 17, retirai-vos do meio deles. Apocalipse, capítulo 18, verso 4 diz, retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices de seus pecados e para não participardes de seus flagelos. Apartem-se do mal, apartem-se desses que não servem a Deus. Queremos a restauração. O texto irá nos dizer dos versos 1 e 3 que a restauração e a aliança quebrada começa um processo de restauração quando a palavra de Deus ela é lida. Primeira verdade é essa. Segunda verdade que o texto apresenta, nós encontramos do versículo 4 ao versículo 9. A restauração da aliança quebrada começa com a purificação da casa de Deus. A primeira coisa é que quando eu leio a palavra, eu percebo que alguns elementos estranhos começam a ser notados no meio da igreja. Precisamos purificar a igreja, irmãos. Amém, igreja? Alguns elementos estranhos começaram a invadir esta igreja aqui, esse povo de Deus. Note bem, querido, não podemos profanar a casa de Deus. As paredes não são santas, é verdade. Mas esse lugar aqui foi levantado para a glorificação do nome de Deus, aleluia. Nós não podemos profanar esse ambiente, esse lugar. Nós estamos diante aqui de um texto aqui que irá nos dizer que esse povo, pela ausência da lei, eles começaram a profanar a casa de Deus, a permitir que elementos estranhos pudessem invadir a casa de Deus. Nós estamos falando aqui de Eliasibe, que era um sacerdote, que faz acordos com Tobias. Quem era Tobias, pastor? Tobias era um amonita, era alguém que servia a outro Deus. Vamos contextualizar, Eliasibe era aquele crente legal, com um ímpio, e disse assim, não, vamos se fazer de tolo para ganhar o tolo, vamos trazer o ímpio para dentro da casa de Deus, vamos nos relacionar. Acho que Neemias era muito radical, era um líder muito radical. Neemias está ausente, traz aqui o Tobias, vamos ser uma igreja extremamente amistosa, com outras práticas, assim nós os ganharemos. Deixa eu dizer uma coisa, querido, uma das marcas da igreja primitiva de Atos, é que eles eram perseverantes na doutrina dos apóstolos, na comunhão, na oração, no partir do pão. Capítulo 2, versículo 42 nos diz isso. Lá no versículo 47 diz a palavra, que dia após dia Deus ia acrescentando o número dos salvos. Não é negociar a doutrina, não é negociar o nosso comportamento, não é negociar os nossos dogmas, que nós iremos ganhar as pessoas. Quem convence é o Espírito, quem salva é o Espírito, quem transforma é o Espírito, o nome de Jesus que tem poder, aleluia. Eu não posso flexibilizar de uma maneira transigente aquilo que é absoluto, irmãos, para ganhar ímpios. Nós começamos a baixar a guarda e nós começamos a permitir que atitudes estranhas comecem a invadir a igreja. E nós não estamos aqui para agradar esse mundo. Nós estamos aqui para servir aquele que é 3 vezes santo, aleluia. Diz a palavra que esse profeta, na ausência do líder, disse assim, traz Tobias para aqui, vamos nos relacionar. Tobias se torna aqui, queridos, alguém participante. Olha para o verso 4, o texto vai dizer para a gente isso. Ora, antes disso, Eliasibe, sacerdote, olha a responsabilidade de Eliasibe, irmãos. Ele era responsável, encarregado da câmara da casa do nosso Deus, que guardava os utensílios para o culto a Deus. O que é que ele fez? Ele fez aliança com Tobias, que era um pagão ímpio. Ele se torna um aliado do inimigo, irmãos. Ele faz aliança com o adversário. Sabe, em outras palavras, sabe o que Eliasibe estava fazendo? Ele estava corrompendo o sacerdócio que era santo. Ele estava tendo relação com aquilo que era impuro.
E o pior, irmão, sabe o que Eliasibe faz? Ele traz para a casa de Deus o inimigo. Olha para o verso 5: e fizera para Tobias, para este, uma câmara grande, onde dantes se depositavam as ofertas de manjares, o incenso, os utensílios e os dízimos dos cereais e do vinho e do azeite, que se ordenaram lá na lei levítica, cantores e porteiros, como também contribuições para sacerdotes. Ele tirou tudo isso, ele fez uma limpeza lá. Ele disse assim: é muito radical isso, vamos trazer aqui Tobias, vamos ser uma igreja extremamente amistosa com as pessoas que não conhecem a Deus. Olha aqui que eu vou te dizer nesta manhã, querido irmão, nós não precisamos flexibilizar. E quem sabe você está pensando aí no teu coração: eu tenho feito isso, eu tenho pactuado com os meus familiares que não são crentes, porque eles me acham chatos. Quero lhe dizer: quem é amigo do mundo não é amigo de Deus. Eu preciso romper com o mundo. Eu vou repetir: eu preciso romper com o mundo. Mas pastor, isso traz consequências danosas. Você quer restauração da parte de Deus, completa, digna de louvor? Eu e você, nós precisamos dizer não a tudo aquilo que Deus diz não. Louvado seja Deus. Diz a palavra que Eliasibe começou a flexibilizar. Limpa aqui, irmãos, isso é muito sério. Ele pega a câmera lá, reservado para os utensílios do culto a Deus, e coloca lá dentro um ímpio. Deixa eu explicar para vocês, para vocês entenderem aí o absurdo. É como se nesse púlpito, um espaço reservado a culto a Deus, eu convidasse alguém de outra religião para falar para vocês. Tem gente fazendo isso aqui em Maceió. Isso é uma igreja contemporânea. Contemporânea? A palavra se renova a cada manhã. A palavra é mais atual do que aquilo que vai ser lançado amanhã. Eu creio nisso em nome de Jesus. É como se eu trouxesse alguém de outra religião aqui para falar para vocês. Eliasibe disse: não, é possível isso. Irmãos, é do maior para o menor. Isso influencia em nossa conduta enquanto família lá. É quando você começa a ter relações com o mundo, achando que tudo é tranquilo, tudo é normal. E sabe por que ele fez isso? Ele fez isso para beneficiar o mal, o ímpio. Diz a palavra, olha o verso 6 vai reforçar o que eu disse para vocês no início. Quem estava ausente disso? O líder, Neemias. Diz a palavra aí: mas quando isso aconteceu, eu não estive em Jerusalém, eu precisei voltar, eu fui prestar relatório ao rei Artaxerxes, eu estava ausente, mas Eliasibe fez isso, e ele promove um mal para dentro da casa de Deus. Olha comigo o verso 7, na continuidade, diz a palavra: então soube do mal que ali Eliasibe fizera para beneficiar um ímpio, gente, um pagão, fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus. Vamos contextualizar, irmãos. Vamos contextualizar, para a gente caminhar para o final aqui. É quando a igreja tira os bancos da igreja, coloca fitinha de São João e promove palhoça e festa pagã dentro da igreja. Você entendeu? O comparativo é esse. É cultura, pastor. Eliasibe disse: é cultura, trazer Tobias para cá e trazer as festas e os princípios que norteiam os cultos dele para a igreja. É cultura. É muito radical. Você está entendendo o que é isso? Quando nós começamos a flexibilizar, o povo se corrompe e acontece o que aconteceu na Europa, berço da reforma. Igrejas que se transformaram em verdadeiras boates. Irmãos, eu estou caminhando para o final dessa palavra, mas eu quero que você entenda que Deus te tirou do mundo. Eu vou repetir: Deus nos tirou do mundo. Todos os comportamentos culturais deste mundo não são os meus comportamentos culturais. O que rege e norteia a minha conduta cultural está aqui, irmãos. Palavra de Deus. Não é a antropologia que dita o comportamento da igreja, mas vou repetir: é a teologia, é o estudo de Deus, é a palavra. Vocês entendem isso, irmãos? Amém?
eu vou ser chato mais um pouquinho. Deus me chamou para ser chato mesmo. É quando eu transformo meu casamento em uma festa pagã. Porque primeiro tem um culto, depois tem bebida e dança. Deus se agrada disso, irmãos? Se Ele se agrada, eu vou estar no gabinete para que você me prove isso biblicamente depois. Ah, pastor, é muito dura essa palavra. Deus me levantou para corrigir o povo de Deus. A ausência de Neemias trouxe consequências danosas. Deus tem que ser honrado em tudo, irmãos. Já perceberam que o amém diminuiu? Amém, igreja? Sabe o que Eliasibe disse? Eliasibe disse: não, Tobias, vem. Aqui é uma igreja light, diet. Igreja boa, pode vir, aproxima-se. Tem um espaço, dá para todo mundo aqui. Todo caminho leva a Roma. Leva não, irmãos. Só existe um caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Que leva, não a Roma, mas leva aos céus. Perceba, irmãos, que Neemias, ele diz, ele fez o mal. Ele age de maneira impensada. Deixa eu explicar para vocês. Aquilo que era para beneficiar os levitas, os dízimos, as ofertas para o sacerdócio, ficaram com outro destino, irmãos. Por isso que no versículo 10, não é objeto da nossa reflexão, os levitas e os cantores estavam desamparados da casa de Deus. Por quê? Porque a arrecadação da igreja e do povo foi destinada a outras realidades. Quando nós começamos a baixar a guarda, sorrateiramente a ordem sacerdotal é desfeita aqui, irmãos. Mas eu vou caminhar aqui para lhe dizer que a corrupção religiosa estava clara aqui. Percebam, se você olha para o verso 10, alguns verbos usados aqui, diz que o povo fugiu, porque o texto vai indicar que esse povo que entrou na igreja começou a perseguir o povo de Deus, levitas e cantores. Irmãos, nós precisamos fechar as portas, nós precisamos dizer não a tudo aquilo que é sorrateiro e tenta entrar em nossas igrejas. Precisamos zelar pela palavra, em nome do Senhor. Isso dá trabalho, pastor? E como dá? Mas percebam que aquele que é de Deus, ele fica indignado com isso. Olha para o verso 8, para a gente caminhar para o finalzinho aqui. Verso 8. Olha o que a profanação da casa de Deus gerou no coração do líder de Neemias. Olha comigo o verso 8, parte A. Isso muito me indignou. Vamos ler juntos, igreja? Isso muito Neemias passou um ano longe, aí volta para casa, era de Deus. Chega lá, quem é isso aqui? Tobias. Pode tirar fora. Isso aqui não. Já pensou um pastor voltar aqui, ver umas coisas, começar a botar tudo lá para a rua, irmão, jogar fora. Vocês dizem, esse pastor está ficando meio... Marcar uma terapia para o pastor. Neemias voltou, irmãos, começou a limpar a casa de Deus. Tira isso aqui, isso é pagão. Pode tirar. Ô Neemias, tem umas bandeirinhas aqui de São João. Arranca tudo. Pode arrancar, isso aqui não. Aqui não. Aqui não. Tem nada a ver. Aqui é outro lugar. Neemias ficou indignado, irmãos. Neemias ficou revoltado com isso. Neemias era alguém capaz de chorar pela dor do seu povo, como diz lá no início dessa exposição do livro de Neemias. Ele chora, ele vai triste, se apresenta diante do rei pela dor que ele sentia dos seus patrícios, dos seus irmãos. Mas Neemias, ao mesmo tempo que chora, ele sente grande indignação quando a santidade de Deus é atacada, quando o sacerdócio é atacado, irmãos. Neemias não era condescendente com o mal. Neemias fica indignado, ele irou-se contra esse mal. Mas diz a palavra ainda que Neemias, ele lança fora todos os utensílios de Tobias. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: há coisas que são impróprias para a casa de Deus. Impróprias para a casa de Deus. A casa de Deus é lugar de santidade, louvado seja Deus por isso. Amém, irmãos? De culto santo ao Senhor. Esse lugar precisa ser lugar de consagração, exclusivo para o serviço de Deus. Sabe o que Neemias fez? Traz de volta. Olha o verso 9. Não basta apenas lançar fora, mas preciso restaurar. Então ordenei que se purificassem as câmaras
e tornei a trazer para ali os utensílios da casa de Deus com as ofertas de manjares e de incenso. Em outras palavras, irmãos, Tobias tomou conta das câmaras de tal forma que aquilo que era usado para culto já não mais existia nas câmaras que eram dedicadas para guardar os utensílios ao culto a Deus. Nós precisamos entender que no processo de restauração a lei tem que ser lida e a casa de Deus precisa ser purificada. Os objetos sagrados nesse contexto precisavam ser devolvidos à casa de Deus. As ofertas retidas precisam ser novamente trazidas. Há aqui um processo de culto, há uma restauração no culto. Quando a lei é lida, o culto é restaurado. Olha a lógica, olha que perfeição de palavra. A palavra que norteia o culto não é a invenção humana, não é o agregar da imaginação e a capacidade cognitiva do ser humano, não, é a palavra. Deus diz como quer ser adorado, irmãos. Eu termino dizendo ao teu coração, quem sabe algumas alianças estão quebradas no teu coração. Quem sabe é a ausência da palavra. E quem sabe você tem negociado valores que são absolutos na tua casa, na tua caminhada. Quem não se constitui inimigo do mundo não pode ser encontrado como amigo de Deus. Essa é a palavra de Deus para a gente nesta manhã. A aliança que foi quebrada tem que ser restaurada em nome de Jesus. Quem sabe alianças que foram quebradas por você nesta manhã, o Espírito Santo de Deus pode restaurar, purificar, transformar. Mas lembre-se, não há restauração sem palavra, e não há restauração quando essa palavra ela não é colocada em prática. Eu preciso agir, eu preciso transformar o meu conhecimento em prática, em nome de Jesus. Fica em pé, querido, quero orar por você.